Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi de Arruá, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal para aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus. Então, já vamos fazer nossa oração e pedir a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso. Soberano Deus e Eterno Pai, te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, do Teu Evangelho verdadeiro. Nos auxilia, Pai, que esse conhecimento venha a ficar gravado em nossos corações para nos auxiliar na nossa jornada terrena. Pai, fica conosco hoje e sempre, e que seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, que vive e reina. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é a verdade fragmentada. E com esse vídeo de hoje, meus irmãos, eu quero trazer para vocês o quanto o sistema religioso ele está corrompido, por causa que foi um plano do próprio Satanás. Ele pegou a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, e ele fragmentou, ele dividiu para que as pessoas não venham a conseguir decifrar a verdadeira e absoluta palavra de Deus. Então, venho aqui para deixar vocês cientes disso, de que não existe igreja verdadeira, não existe religião verdadeira, porque isso foi obra de Satanás para dividir a população. Porque Jesus ele falou que a casa e o reino dividido, ele vai à ruína. Assim como uma família dividida também, ela acaba se separando. Então, isso foi obra do próprio demônio para separar as pessoas, para que elas não venham a compreender a palavra de Deus verdadeiramente. Vejam quantas religiões e igrejas diferentes tem no mundo, porque cada pessoa ela vai ter uma compreensão e uma interpretação diferente da Bíblia. E ela, a partir da interpretação dela, ela vai construir aquele pensamento. E é por isso que surgem tantas doutrinas, tantas diversidades religiosas, mas sabemos que a verdade ela é única, ela é perfeita. E Jesus ele mesmo afirmou em João 14:6 que ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, venhamos aqui tirar nossas vendas, tirar essa visão distorcida do Evangelho para vermos a verdade, para vermos a sã doutrina de Deus. Então, já quero destacar aqui algumas religiões que elas trazem um pedaço da verdade e o resto é mentira, para levar as pessoas ao engano, ao erro, à perdição. E as pessoas elas vão acreditar naquilo como verdade absoluta, porque elas são levadas
por ensinamentos de homens, e isso desprezam a palavra de Deus. Então vamos iniciar com o judaísmo. O que é que tem de verdadeiro no judaísmo? Então, o judaísmo, ele possui de verdade as festas bíblicas que são guardadas, que são celebradas como Deus ele nos ordenou, sem falar também nos mandamentos de Deus, que eles buscam obedecê-los. E também acerca das leis que Deus nos deu. Porque muitos dizem que as leis são só para os judeus, mas não são, meus irmãos. Isso é algo absurdo, porque as pessoas não querem obedecer a Deus. Então elas vão criar argumentos e interpretações da Bíblia que vai colocar elas numa zona de conforto, onde elas vão querer satisfazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Então, para comprovar isso, meus irmãos, tem tantos versículos, mas eu vou trazer só um, que está no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 41, que diz assim: Celebrareis esta como festa de Yahweh, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Então, meus irmãos, esse é um versículo que ele vai ter em comum com as outras festas bíblicas a qual Deus nos deu. Ele deu 7 festas bíblicas para comemorar a Ele, para celebrar o nome dEle. E isso para estatuto perpétuo, ou seja, para sempre devemos celebrar essas festas, mas infelizmente o evangelho foi corrompido ao ponto de achar que as festas foram abolidas, as festas foram deixadas de lado. E isso, obra do diabo, né? Para a gente não glorificar o nome de Deus. E as pessoas preferem celebrar as festas do mundo, as datas celebrativas do mundo criadas pelo homem, do que celebrar as próprias datas e festividades de Deus. E uma coisa a destacar é que tem festa que os judeus criaram que não é bíblica, é festa judaica e não festa que Deus nos deu. Então é preciso saber diferenciar. Agora, sobre a Igreja Católica. Tem algo de verdadeiro na Igreja Católica, né? Claro, uma porção bem pequena, que são os livros deuterocanônicos, que são os livros que foram desprezados pela Reforma Protestante, pelos evangélicos. Neles contém verdades absolutas da palavra de Deus, a qual eles desprezaram por causa que contém coisas que eles rejeitam. Não é que os livros deuterocanônicos vão ser contra o resto da Bíblia, não. É porque eles vão contra o que está falando nos livros deuterocanônicos. Então isso é o que tem de verdadeiro da Igreja Católica, sem falar que a Igreja Católica preza muito pelos mandamentos, mas infelizmente esses mandamentos a qual eles prezam é os mandamentos do catolicismo, do catecismo, e não os mandamentos de Deus. E uma coisa a destacar é, a gente tem que prezar pelos mandamentos de Deus e não os mandamentos de homens. Porque é necessário obedecer aos mandamentos. Jesus já afirmou em João 14:15, que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. E os mandamentos permanecem os mesmos, os 10 mandamentos dados a Moisés lá no Monte Sinai. E para reforçar a importância desses livros deuterocanônicos, vamos ver o versículo que está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos falar acerca dos evangélicos. O que tem de verdadeiro entre os evangélicos? É a graça. Isso é o que mais os evangélicos pregam, a graça imerecida. Sim, a graça é importante, a graça vem por meio de Jesus, né? Do seu sacrifício. Ela é importante, mas infelizmente o foco deles é tão grande na graça que eles se esquecem do resto. Se esquecem da obediência aos mandamentos, se esquecem do arrependimento aos pecados e de tantas coisas que a palavra de Deus também nos alerta. Então, isso é o que tem de verdadeiro, a graça, mas não somente a graça, que tem que ser o foco da nossa vida. A gente tem que se aliar em todos os aspectos que a palavra de Deus tem a nos dizer. Então, para reforçar essa graça, vamos no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nelas. Então vemos aqui que a graça ela é importante, é por meio da fé. Mas não é apenas crer em Jesus que vai nos garantir a salvação. É necessário fazermos boas obras, porque lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, vai ser bem claro que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras ela é morta. Então é necessário obedecermos a palavra de Deus. É necessário fazer o bem, ajudar o próximo. É necessário fazer o ide de Jesus, levar o evangelho a quem precisa. Então devemos fazer todas essas coisas. Não é apenas ir para a igreja e achar que vai ser salvo porque acredita em Jesus, porque não é dessa forma. A graça vai fazer por nós aquilo que não podemos fazer. Quando fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. E algo que deixa a pessoa indignado na igreja evangélica é porque eles tentam anular a lei por causa da graça. Mas a própria palavra de Deus, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo 31. Paulo tem a nos dizer: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos. Então, é necessário obedecer à lei e os mandamentos de Deus. É necessário, meus irmãos, porque sem obediência não se entra no reino dos céus. Então, já quero entrar aqui na igreja adventista, que o que tem de verdadeiro lá na igreja adventista é a questão da guarda do sábado e da questão das carnes imundas, que as outras igrejas pregam como se Jesus já tivesse purificado, que elas não fazem mais mal para nós, ou que já era aqueles mandamentos do Velho Testamento era para os judeus e para nós, os gentios, não servem mais. E agora não tem problema comer porco ou outras carnes imundas, mas isso é um absurdo. Como já disse, não anulamos a lei pela fé, pelo contrário, confirmamos. Então é necessário obedecer a todos os mandamentos, porque em Tiago também fala que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna transgressor de toda a lei. Porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não adulteras, porém matas, se torna transgressor de toda a lei. Então devemos obedecer a todos os mandamentos. E o mandamento que é mais desprezado entre todas as igrejas, a maioria pelo menos, é o mandamento do sábado, que é o 4º mandamento. Também o discurso deles é que é só para judeu, mas não é para todos nós. Porque não tem lógica Deus ter dado 10 mandamentos para todo o seu povo e apenas um ser para os judeus. Não tem lógica nenhuma. Então isso é estratégia do diabo para desviar o povo de Deus. Então devemos nos firmar na palavra de Deus e não em doutrinas de igrejas, em ensinamentos de homens e em falsos ensinamentos que são pregados por aí, por falsos profetas. Também quero destacar algo de verdadeiro que tem entre os testemunhas de Jeová. O que é que tem de verdadeiro entre eles? Primeiramente é o fato deles não acreditarem que Jesus é Deus, ou que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Isso aí é o que é de verdadeiro nas testemunhas de Jeová. Realmente Jesus não é Deus. E a própria palavra de Deus nos afirma isso. Porque a Trindade, quem vai estudar a fundo sobre a Trindade, vai descobrir que a Trindade é uma doutrina católica, idolátrica, para que venhamos a desviar da única fé monoteísta, a qual Deus sempre nos ensinou desde o início. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos aqui um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Meus irmãos, devemos nos firmar na palavra de Deus. Tome muito cuidado com essas teologias fracassadas, diabólicas, enganosas, porque elas só vão levar à perdição. Devemos nos associar com o verdadeiro evangelho. Cristo em nenhum momento ele disse que é Deus. Ele sempre falou por simbologias e muitos vão se utilizar de passagens isoladas para tentar justificar isso, sendo que ele não chegou a falar isso. E outra coisa é a questão de doar sangue. Realmente não é saudável você doar sangue, porque lá no Velho Testamento Deus disse: se abstenha do sangue. Assim como no Novo Testamento também, em Atos,
através do Espírito Santo, para que venhamos a nos abster de sangue. Então, é abominação, é rejeitável a Deus viermos a receber sangue de alguém. Porque quando a gente está fazendo uso da farmaqueia, da farmácia, da medicina de diabo, né? Que é o próprio símbolo da medicina, é a serpente com cada um dos seus feiticeiros, que é o diabo, a gente já está desprezando o auxílio de Deus. A gente está querendo fazer com as nossas próprias mãos, colocar a confiança no homem. E isso é desprezar a Deus. Então devemos nos associar com Deus. Essa medicina do diabo deve ser deixada de lado. A medicina que Deus nos deixou são os frutos da terra, são os seus alimentos, aquilo que provém da natureza. Essa é a verdadeira medicina que Deus nos deu. E para vocês saberem que o próprio Deus já estava ciente de que isso iria acontecer, desse plano diabólico de Satanás fragmentar a verdade em várias religiões diferentes, está na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: porque até mesmo importa que haja heresias entre vós, para que também os verdadeiros se tornem conhecidos em vosso meio. Então Deus já previu isso, porque os verdadeiros adoradores, aqueles que são fiéis realmente à palavra de Deus, eles vão se levantar contra essas heresias. Eles não vão fazer parte e não vão apoiar esses absurdos das igrejas, dessas falsas doutrinas. Mas eles vão lutar contra isso e vão buscar pregar a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade e não interpretações teológicas, não interpretações de homens, não falsos ensinamentos corrompidos através do uso dos servos e escravos do diabo, por meio das sociedades secretas como a maçonaria, que são infiltradas nas igrejas para criar e colocar essas falsas doutrinas, essas heresias, esses enganos. Então, meus irmãos, que vocês possam abrir seus olhos para que vocês se atentem a esses falsos ensinamentos e que vejam que a palavra de Deus, essa sim é a mais confiável. Mas também não devemos nos firmar nas traduções, porque essas traduções também são, de certa forma, manipuladas para dar-nos entendimentos cheios de heresia e de falsos ensinamentos. Por isso, busquem também nas escrituras originais em hebraico. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero que estejamos aqui em mais um vídeo do canal. Se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, esteja conosco sempre. Que seja feita a vontade dele, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.